Hoje você pode se esforçar para negar seu pecado ou receberá a convicção do Espírito como graça e correrá para os braços de Cristo, recebendo resgate e perdão. Hoje, no dia 28 de maio, acompanhe comigo o nosso devocional diário. As palavras são diretas e humilhantes e foram escritas para crentes. Acompanhe comigo no livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos examinar a lógica desta passagem? O autor dividiu em 5 itens. Primeiro, pecado é algo muito importante. A graça nos trouxe a uma comunhão pessoal com um Deus que é santo em todos os sentidos. Ele habita em luz eterna, as trevas do nosso pecado é o que nos separa dele. Todo o movimento da história, desde a queda, anunciamos que Deus leva o pecado tão a sério que escreveu a história das histórias para que seu Filho viesse e, através de sua vida e morte, tratasse do pecado e construísse uma ponte entre Deus e as criaturas feitas à sua imagem. Você pode não levar a sério sua relação com Deus se não trata seu pecado com seriedade. Segundo, sendo o pecado algo tão sério, o sangue purificador de Jesus é nossa única esperança. Jesus veio ao mundo, viveu e morreu, porque não havia outra maneira de lidar com o pecado. Ele é uma realidade tão destrutiva, tão poderosa e compreensiva em seus efeitos sobre nós, que não há jeito de escaparmos dele e de seus efeitos por nossos próprios esforços. O pecado exigiu o resgate radical da graça do sangue derramado do Salvador. Terceiro, negar a permanência do pecado é o ápice do auto-engano. Você e eu temos suficiente evidência empírica diária de nosso conflito com o pecado, o que nos tornaria muito difícil negar e convencer a nós mesmos de que não temos pecado de fato. Sempre que nos excusamos, minimizamos, racionalizamos ou culpamos alguém, estamos tomando parte nesse sistema de negação do pecado. Quarto, Deus é sempre fiel às promessas da cruz de Jesus. Nosso Salvador ama nos perdoar, ele realmente é tardio em irar-se e abundante em amor duradouro. Quinto, negar o pecado faz Deus mentiroso e anula a mensagem da sua palavra. Aqui está o X da questão. Ou Deus, em sua palavra, está sendo verdadeiro em dizer que você tem um problema que você mesmo não pode resolver, ou você está certo de não estar tão mal assim como ele diz. Ambos não podem estar com a razão. Então, por que negar hoje o que a graça já perdoou e cobriu completamente? Pergunta para meditarmos, não é mesmo? Por que negar hoje os nossos pecados e que a graça já perdoou e cobriu completamente através do sacrifício de Jesus? O autor nos incentiva na leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, do 14 ao 17. Acompanhe comigo a leitura, vamos ler juntos?
1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 17. A palavra do Senhor nos fala: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, não é mesmo? Este então foi o nosso devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Que você possa meditar nessa palavra, Deus fale ao seu coração e que Ele abençoe o seu dia.